O governo trocou a reforma da Previdência pela intervenção militar no Rio de Janeiro. A partir do segundo semestre de 2014, a economia brasileira começou a dar sinais de fadiga. O consumo começou a reduzir e, consequentemente, toda a atividade econômica seguiu essa redução do consumo. Nessa ocasião, o PMDB, em aliança com o PSDB, fizeram um programa chamado Ponte para o Futuro. Tinha como princípio básico reduzir as despesas sociais e despesas com a Previdência Social. Esse documento ele mostra isso com clareza, colocando todo o problema fiscal como o problema principal do país e que seria resolvido, segundo esse plano do PMDB com o PSDB, com a redução dessas despesas e principalmente com uma reforma da Previdência Social. Após o golpe que depôs a ex-presidente Dilma Rousseff, Temer assumiu o governo, apoiado pelo Eduardo Cunha, que fez todo o trabalho na Câmara para a derrubada de Dilma Rousseff. A partir de maio de 2016, assume o governo Temer. E é bom sempre recordar que ele teve sucesso inicial na aprovação de algumas medidas junto ao Congresso Nacional, porque o PMDB, junto com o PSDB e outros partidos menores de apoio ao governo Temer, tinham uma folgada maioria para aprovar qualquer projeto. Assim, o governo iniciou a sua ação de alteração das coisas da atividade econômica com uma proposta bastante polêmica e que não gerou tanta discussão e que foi aprovada meio que a toque de caixa, da chamada PEC do teto de gastos, ou seja, uma emenda constitucional que foi aprovada numa resolução na qual o governo ficaria obrigado, por 20 anos, a não aumentar as suas despesas, exclusive, claro, a despesa com juros. Ora, isso iria causar um impacto muito grande na área social, porque a população continua crescendo, porque os problemas de educação, de saúde, de assistência social não param de crescer. E que o governo já tinha, historicamente, um déficit social nessas áreas de educação, saúde, muito grande. E que foi piorando também as questões relativas à segurança que competem pela Constituição aos estados. Mas os estados já não estavam, desde aquela época, dando conta dos aspectos de segurança em suas áreas de jurisdição. O fato é que eles obtiveram sucesso no Congresso de aprovação dessa emenda constitucional, da PEC do teto, e se animaram e, em seguida, começaram a discussão da reforma trabalhista. Essa discussão da reforma trabalhista teve, inicialmente, alguma reação, mas não foi suficiente para barrar a aprovação que se deu no Congresso, flexibilizando as leis trabalhistas que davam segurança aos trabalhadores pela consolidação das leis do trabalho. Mas como que eles conseguiram aprovar essa reforma da lei trabalhista? Simplesmente porque a maioria dos parlamentares do Congresso são donos de empresas. E claro que para um dono de empresa, quanto menos força tiverem na negociação salarial e outras negociações relativas às condições de trabalho e outros tipos de vantagem que possam ter, é claro que interessa a eles ficarem numa posição mais forte na negociação entre capital e trabalho. E assim passou a reforma trabalhista, fazendo, portanto, a segunda grande vitória
do governo Temer dentro daquilo que foi estabelecido no seu programa Ponte para o Futuro. E aí vem a segunda reforma e a terceira peça fundamental, sem a qual as coisas não funcionariam sob o aspecto fiscal, que é a reforma da Previdência Social. Desde final de 2016, durante todo o ano de 2017, o que a gente assistiu foi um verdadeiro bombardeio do governo através da mídia, no sentido de tentar mostrar que essa reforma da Previdência Social ou seria feita ou quebraria o Estado. O governo federal se jogou muito nessa questão, jogou muitos recursos e tentou fazer a maioria necessária de 308 votos para aprovação em primeira votação na Câmara Federal. E aí começou o problema. A população, ela não é boba, ela reage quando ela sente que os seus direitos vão ser profundamente alterados. Da mesma forma que ela não reagiu em tempo firme, tempo forte, contra a reforma trabalhista, e ainda essa reforma tinha todo o interesse dos parlamentares que são empresários, é diferente, muito diferente na questão da reforma da Previdência. Porque aí atinge a todos, indistintamente, independente de salário, independente de condição social. As pessoas que trabalham, elas querem ter a segurança que quando chegar a uma certa idade de trabalho, já desgastados pelo tempo, com muito esforço, querem ter a tranquilidade de poder se aposentar. E aí a ameaça começou a mexer com a sociedade e as reações foram muito fortes. As redes sociais, elas ampliaram tremendamente a participação da população nessa questão. E por mais que o governo tentasse apresentar, através da mídia, a justificativa para essa reforma, isso não surtiu absolutamente nenhum efeito. Mais de 80% da população se mostrou contrário a essa reforma. No entanto, o governo tentou, até agora, aprovar essa reforma. Como já se via desde o final do ano passado que essa proposta de reforma não passaria no Congresso, o governo precisaria ter algum argumento de retirada estratégica dessa proposta de reforma, que já estava lhe causando profundo desgaste político e também profundo desgaste político aos parlamentares que tensionavam aprovar essa reforma. E assim surgiu a oportunidade de uma intervenção no Rio de Janeiro por questões de segurança. Mas é muito claro, é muito tranquilo, e isso na mídia, até na mídia tradicional, começa a aparecer como crítica, se ele não poderia perfeitamente atrasar uma semana ou duas e votar a reforma da Previdência. Porque não é isso, não é aquele momento que alterou o quadro de violência no Rio de Janeiro. Como existe um quadro de violência, às vezes até mais intenso, em outros estados, como a gente tem acompanhado. É fundamental, de agora em diante, ocupar os maiores espaços da discussão das redes sociais. Oi, pessoal. Esse ano, um ano muito agitado, muita disputa. São as eleições em jogo, muita paixão, muitas ideias, muita discussão. E eu espero que essa página ajude a gente esclarecer um pouco melhor as nossas posições, trocar ideias com os nossos seguidores e que isso sirva para ajudar a todos nós a conseguir contribuir de uma maneira mais forte para o nosso país. Muito obrigado.